Escondidos sob a ilha de Okinawa, no Pacífico, estão os restos de uma das estruturas defensivas mais mortais da Segunda Guerra Mundial. Quase 100 quilômetros de túneis. Era uma colmeia inteira. Fortificações projetadas pelos japoneses para fazer da paisagem da ilha uma zona da morte. É literalmente uma armadilha da morte, uma atrás da outra, por onde os americanos têm de avançar. Bunkers ocultos, quartéis generais subterrâneos, posições impenetráveis de artilharia e um exército fanático decidido a lutar até a morte. É esta a estratégia que fará os americanos lutarem por cada centímetro desta ilha. Esta é a história da super fortaleza japonesa. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler e seus aliados japoneses para garantir o domínio do mundo. Agora as ruínas sobrevivem como lembretes escuros de sua fanática ambição militar. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. Fortaleza japonesa. 1º de abril de 1945. Ilha de Okinawa, no Pacífico. Hajime Kondo, de 24 anos, está abrigado numa teia de túneis sob a ilha. Enquanto as bombas de uma maciça frota de invasão aliada caem sobre ela. O túnel está aguentando. As bombas deles não chegam até nós. Ele é um dos milhares de soldados japoneses escondidos, à espera dos americanos que nada suspeitam. Ei, veja! Eles chegaram. Primeiro vieram os tanques, seguidos pelas companhias de infantaria. Kondo tinha ordens de não atirar até o inimigo estar bem acima dele. O futuro do Japão será decidido aqui. Evidências deste vasto labirinto subterrâneo ainda são encontradas abaixo da superfície da Okinawa de hoje. O arqueólogo de conflitos Tony Pollard está explorando a Scarpa Maeda, uma serra que os americanos apelidariam de Serra do Arco. Estou dentro da abertura de um sistema de túneis japonês e ele desaparece sob meus pés. Mas eu já consigo ver o trabalho que isto deu, um túnel quase quadrado. O que os japoneses fizeram foi usar a ilha como forma de defesa. Eles esperavam que a ilha fosse ganhar a batalha. A história da defesa de Okinawa começa em 1942. Forças imperiais japonesas varreram o leste da Ásia, capturando vastos trechos de territórios e centenas de ilhas ao redor do Pacífico. Mas foram rechaçados pelas forças americanas. Em junho de 1944, após uma série de batalhas crescentemente ferozes, os japoneses sabem que em breve terão de fazer um último esforço se quiserem impedir os americanos de invadir o próprio Japão. 27 de junho de 1944.
uma reunião de emergência convocada no quartel-general imperial em Tóquio. Dentre os presentes está o chefe de operações do 32º Exército, Coronel Hiromichi Yahara. Ouçam todos com bastante atenção. Até agora, ativamos pouquíssimas tropas e tarde demais. Foi uma ilha após a outra. Todas elas caíram. Agora temos que escolher uma ilha que achamos que será atacada pelos Estados Unidos. Para defendê-la com tudo. Yahara é muito interessante porque, ao contrário de muitos dos altos oficiais e comandantes japoneses, ele tinha viajado um pouco pelo mundo. Ele tinha servido no corpo universitário dos Estados Unidos. Ele é realista, é pragmático. São poucas as pessoas que têm uma visão das coisas mais realista, e Yahara definitivamente é uma delas. A guarnição de Yahara está estacionada a 563 quilômetros ao sul do Japão, na ilha japonesa de Okinawa. Ele acredita que para os americanos ela seria o ponto ideal para ensaiar uma invasão, o último passo antes do próprio Japão. É tudo ou nada. Eles têm de deter os americanos aqui. Reforços são enviados rapidamente para aumentar as forças de Yahara em Okinawa, e o quartel-general imperial emite ordens claras de como a ilha deverá ser defendida. O plano original japonês para Okinawa é, à medida que frotas americanas e aliadas se aproximarem, eles vão fazer uma incursão aérea. O objetivo é pegar a frota americana no mar e destruí-la antes que desembarquem. Para o plano ter sucesso, Okinawa precisa se tornar uma imensa base aérea. E os japoneses se põem a construir uma fileira de 6 campos de pouso na ilha. Tony Pollard conseguiu acesso especial para explorar um deles. Hoje, Kadena é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, mas ainda está repleta de evidências de suas origens japonesas no tempo da guerra. Esta estrutura é mesmo interessante. O que fizeram aqui foi fazer um monte de terra. E então jogaram concreto em cima e, quando o concreto secou, eles vieram, retiraram e escavaram toda a terra. É quase uma forma de gelatina ao contrário. Estas estruturas são hangares de aviões, recortados na encosta do morro e cobertos de plantas para ficarem invisíveis para o reconhecimento aéreo americano. Construir esses campos aéreos é um investimento enorme. E com pouco acesso a máquinas pesadas, o exército japonês recruta 25 mil habitantes da ilha. Supervisionando a defesa de Okinawa com Yahara está seu superior imediato, o general de brigada Isamu Cho. Mas os dois homens não poderiam ser mais diferentes. Eu ensinarei táticas ao seu exército que garantirão a vitória. Cho é um tipo diferente de militar. Ele é ultranacionalista, ele acata tudo que é tipo de pensamento samurai antigo. Ele é muito, muito zeloso. Se você pensa num comandante japonês usando uma espada, é o Cho. Esses dois homens diferentes frequentemente discutem sobre a estratégia. Mas em uma coisa eles concordam totalmente. A insistência do quartel-general em construir estes campos é uma fantasia total. Não podemos contar com a promessa de aviões. Eu duvido que tenhamos aviões para defender os campos. Seria mais fácil entregar aos americanos. Cientes dos recursos escassos do Japão e da crescente superioridade aérea da América, eles creem que apenas os campos de pouso não serão suficientes. Cho e Yahara percebem que logo vão estar na linha de frente e Okinawa precisa estar segura contra a ameaça de uma invasão americana
E isso significa construir defesas. Yahara e Cho começam a fortificar a ilha, começando pela costa. Os japoneses esperavam que os americanos desembarcassem nas praias do oeste, que é aqui, ou mais ao sul. E eles prepararam um terreno, porque o plano era destruí-los na praia. E lá, empoleirada numa saliência de pedra, tem uma casa-mata de concreto. Os soldados só iriam percebê-la quando abrissem fogo contra eles. Começa a construção de uma série de casamatas pela ilha. A meta: impedir os americanos de porem os pés na ilha. Mas este plano terá vida curta. Os superiores de Yahara logo o forçam a repensar seus planos. Se ele quiser derrotar os americanos, ele precisará travar um tipo de guerra diferente. Agosto de 1944. Na ilha de Okinawa, a construção de fortificações para defender campos de pouso e praias está avançando. E a ilha continua a ser inundada de reforços, como Hajime Kondo, de 24 anos. Olha este lugar. É um paraíso. Mas a visão de paraíso de Kondo não durará muito. A guerra está cada vez pior para os japoneses. Eles já sofreram uma derrota esmagadora nas Ilhas Marianas e a frota americana se aproxima mais. Em breve, Okinawa estará na linha de fogo. E então, em novembro de 1944, Yahara recebe ordens do Japão que atrapalham todo o seu plano. O quartel-general acaba de mandar que nossa melhor divisão seja enviada para as Filipinas. A 9ª divisão? Mas contamos com eles para defender as praias, não é? Sim. 25 mil homens e os melhores que temos. Como exatamente eles querem que defendamos a ilha? A 9ª divisão é a mais bem treinada de todas as divisões do 32º Exército. E esse é um golpe forte. Cho e Yahara agora acreditam que as tropas americanas os excederão em muitos homens. E pior, não há sinal das aeronaves prometidas para defender a ilha. Yahara enfrenta uma luta crescente para vencer esta batalha. Ele precisa de uma nova tática para envolver o avanço americano numa guerra de atrito brutal. Esta percepção é confirmada por eventos do outro lado do mundo. Os aliados alemães dos japoneses criaram uma imensa muralha defensiva para impedir uma invasão aliada do continente europeu. Esta extraordinária linha de bunkers de concreto e baterias costeiras de canhões se estende por mais de 4.800 quilômetros da Noruega até a fronteira espanhola. Mas no dia D, os aliados rompem a linha em questão de horas. Yahara fará uma abordagem completamente diferente. Seu plano audacioso é abandonar alguns dos campos de pouso e muitas das defesas costeiras. Ele deixará os americanos desembarcarem sem oposição e defenderão nas profundezas com uma armadilha que vai massacrar o inimigo assim que ele avance. A questão não passa de segurar os americanos o máximo possível para dar às ilhas do Japão a melhor chance possível que puderem. Apenas manter os americanos lutando sem parar, sem ceder 1 milímetro. Em dezembro de 1944, as forças japonesas foram capazes de deter o avanço americano pelas Filipinas. Yahara deve agir depressa. Seu plano é levar seu exército inteiro, mais de 100 mil homens, para o subterrâneo.
A própria pedra é perfeita para a tarefa, porque isto é um calcário de coral e ele é muito forte, mas poroso. E todos os bolsões de ar nele lhe conferem qualidades de absorção de choques. Então, no que se refere à proteção contra bombardeios, é tão bom ou melhor que o concreto. O leito de rocha dá a Yahara a solução para um grande problema. Ataques navais significam que concreto e aço estão escassos. Ele torna cada unidade responsável por sua série de túneis. Isso força soldados como Kondo a cavar fundo. Éramos muitos ali, decididos a tomar posição, pois ao defender Okinawa, íamos defender o Japão. Tudo isto é cortado à mão. Um trabalho muito árduo. Eles não tinham máquinas para fazer isto. E sabendo, enquanto trabalhavam, que o objetivo era para ficarem parados, não foram dias nada felizes. Apesar das adversidades, os japoneses conseguiram construir sistemas de túneis altamente complexos. Todos eles têm posições de tiro na frente, passagens laterais e saídas no fundo, além de câmaras para armazenamento e alojamento. Isto se abre para cá. Veja, o que é isso? Nossa! Nossa! Encostadas no canto são caixas de transporte para estopins de bombas. Vendo o tamanho deles, acho que são para projéteis antitanque. A posição em que o canhão estava não fica aqui, mas os estopins deviam ser guardados aqui para serem transportados. Porque a questão... Veja ali em cima, tem outro corredor. Isto é uma rede de túneis. Yahara descreve seu esquema como tática dormente. Os japoneses se enfurnam e esperam os americanos chegarem. Não é apenas cavar um buraco e se esconder nele. Isto é levar a batalha para o subterrâneo. E é esse sistema, esta estratégia, que vai fazer os americanos lutarem por cada centímetro desta ilha. Dezembro de 1944. Com as forças americanas mais próximas a cada dia, a construção de quilômetros de fortificações subterrâneas continua em Okinawa. O coronel Yahara acredita que os americanos provavelmente desembarcarão nas praias ao norte. Então ele posiciona suas defesas numa série de linhas que abarcam a ilha. Cada uma é capaz de apoiar a seguinte e termina com a principal, linha Shuri, que tem 13 quilômetros de costa a costa. E é daqui, do castelo Shuri, que Yahara e Cho comandarão seu exército. Abaixo da fortaleza do século XIV, reconstruída depois de ser destruída durante a guerra, estão os restos do quartel-general principal do exército. Este sistema de túneis foi recortado na rocha sob o castelo Shuri, mas tem um sofisticado acréscimo desses baluartes de concreto maciço. Infelizmente, não posso entrar porque estão bloqueados em sua maior parte. Mas foi daqui que a defesa de toda a linha Shuri foi controlada. Os túneis se estendem por cerca de 400 metros. Um labirinto de salas de código, salas de conferência e escritórios, 48 metros abaixo em seu ponto mais fundo, que os japoneses prevêem ser totalmente à prova de bombas.
Mas comandar a batalha iminente do subsolo criará um novo desafio. Os japoneses sabem que para ter chance, eles precisarão coordenar cuidadosamente as distantes unidades na linha de frente, que também estão escondidas em quilômetros de túneis. Comunicação eficaz será vital. E Tony Pollard descobriu mais cavernas atrás das linhas de frente, que reforçam esta rede de defesa com poder de fogo mortal. Parece bastante primitivo, mas é um feito e tanto de engenharia. Muita coisa foi feita aqui. Nossa! Tem uma abertura aqui, para uma câmera lateral. E uma rampa subindo para a luz do dia ali. Aqui embaixo, nesta área aberta, devia ter um canhão. E o canhão provavelmente estava virado para a caverna, não para fora. Eles o levariam para o pátio, armariam e disparariam por cima da serra. Então é fogo indireto, de uma posição contrária da encosta. Estas são cavernas de artilharia. Ao prever de qual lado o inimigo provavelmente virá e posicionando canhões nessas encostas, eles ficam fora da vista do inimigo e estão protegidos pela serra. Ao receber coordenadas via comunicações ou de vigias numa caverna na encosta da frente, a artilharia dispara um pequeno número de projéteis antes de voltar para a proteção da caverna. Esta técnica de tocaia se mostra eficaz em manter os grandes canhões do exército japonês escondidos e protegidos. Enquanto em outra parte do sistema de túneis, outras peças menores de artilharia ficariam voltadas diretamente para as forças americanas. Será interessante ver o que a vista nos diz sobre a função deste lugar. Esta abertura dá uma visão muitíssimo boa do terreno plano abaixo. Ele é cruzado por um rio que posso ver claramente daqui. Esta abertura foi cavada deliberadamente para dar visão para aquela estrada e aquele cruzamento. E é provável, dado o tamanho pequeno da abertura, que seja um canhão antitanque projetado para atingir blindados em movimento e detê-los. Dá para ver o trabalho que eles tiveram. Isto aqui não é uma rocha natural. Eles espalharam concreto sobre a abertura da caverna para lhe dar mais força, porque haverá ondas de choque. E eles precisam ter certeza que nenhuma pedra vai cair. E há marcas no concreto do lado. Então, eles também adicionaram proteção extra, com tábuas presas ao concreto. E desta distância, qualquer coisa na estrada é um alvo certo no tocante a esta posição. No final de março de 1945, a armadilha de Ahara está montada. O labirinto na ilha de quase 100 quilômetros de túneis, bunkers e fortificações fica pronto a tempo. Ao largo, quase 1.500 navios aliados estão se dirigindo a Okinawa. Eles não fazem ideia do que os aguarda. We're not alone. There are other human beings on Mars now. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza, certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia quarta às 11h15 da noite. No National Geographic. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza,
fazer amigos, relaxar. Relaxar? A corrente e o vento estão me jogando para todo lado. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. 1º de abril de 1945, 5h30 da manhã. Hajime Kondo e mais de 100 mil soldados japoneses se protegem sob o leito da rocha quando os primeiros tiros de um maciço ataque violento caem em Okinawa. Ao largo da ilha, a frota aliada, a maior jamais reunida na história naval, lançou a Operação Iceberg. Um bombardeio contínuo antes do desembarque manda mais de 100 mil projéteis e foguetes para Okinawa num período de 3 horas. Eles jogam mais de 4,5 toneladas de material bélico na praia. É o bombardeio preparatório mais pesado para uma invasão anfíbia na história. O túnel está aguentando. As bombas deles não chegam até nós. No bombardeio inicial, eles dispararam um número incrível de projéteis. Mas os japoneses estão nos túneis. É desagradável, o chão treme, há muitos estragos na superfície. Mas a verdade, em termos de como isso os afeta como força de combate, o impacto é bem pequeno. Bem atrás das serras fortemente defendidas na linha Shuri, o comandante japonês e o recentemente promovido a general de divisão Isamu Cho e seu superior observam o desembarque da primeira onda de tropas americanas. É difícil observá-los desembarcar sem oposição. Mas logo, eles saberão que estamos aqui, com certeza. Esta é uma das maiores operações anfíbias da guerra inteira. No dia D, na Normandia, desembarcaram 6 divisões. Em Okinawa foram 7. Então foi uma divisão a mais do que na Normandia. Todos os soldados foram avisados para esperar uma oposição bem feroz. E eles tomaram as praias e nada acontece. Imagine como você ficaria tenso. De repente, eles começam a ficar confiantes, eles veem que não tem oposição e começam a adentrar a ilha. Antes do fim do dia, eles têm uma cabeça de ponte de uns 5 quilômetros. Aí eles avançam e tomam os campos de pouso. Os campos estão quase sem defesa. Todo mundo acha que isso vai ser a maior moleza. Nos dias seguintes, os japoneses deixam os fuzileiros americanos atacarem o norte, onde encontram resistência esporádica. Mas à medida que a força invasora vai para o sul, na direção da linha Shuri, tudo está prestes a mudar. Em 8 de abril, uma semana após o desembarque, os japoneses veem os americanos se aproximarem da primeira linha defensiva de Ahara, na Serra Kakazu. O historiador Mark Waycaster a explora. Essa aqui é uma de uma série de casamatas que foram feitas na Serra Kakazu. Essa devia ser uma parede coberta de terra, como camuflagem. Não tinham como ver que estava aqui. Vemos essas aberturas para atirar. Tem uma aqui e uma segunda aqui. Isso dava aos japoneses um amplo arco de tiro para cobrir todo o vale diante deles. E esta é apenas uma das casamatas e posições ocultas de tiro ao longo de toda a Serra Kakazu. Atrás delas, uma rede de túneis. A posição no alto da encosta dá aos japoneses uma grande vantagem sobre os americanos se aproximando
E elas foram dispostas para formar uma tela de fogo interligado que cria zonas de morte devastadoras. Isso reduzia a aproximação dos americanos em certos caminhos. Aqui em Okinawa, faz dessa serra uma confusão sangrenta. Ei, olhe, estão aqui. Em seu bunker, Kondo avista os americanos. Os tanques deles vieram primeiro. E depois as companhias de infantaria vieram atrás. Os soldados pareciam ter vindo para um piquenique. Enquanto os americanos se aproximavam, os japoneses tinham ordens de não atirar até o último minuto. Eles tinham de ver o branco dos olhos do inimigo antes de abrir fogo. Isso deve acabar com os nervos. Eles viam o inimigo avançando, ele estava bem na linha de fogo, mas eles tinham que esperar. Deviam esperar. A primeira linha de defesa funciona bem para os japoneses, detendo milhares de soldados americanos no caminho, causando pesadas baixas. Mas para aqueles como Kondo, lutando a partir de posições confinadas, é uma experiência assustadora. A vida para os japoneses nesse bunker, enquanto os americanos avançavam, deve ter sido apavorante. Dá para ver como o interior desse bunker foi atingido. Tem vigas de ferro aparecendo e a abertura original devia ficar aqui. Devia chover balas ao longo de toda a serra para deter o avanço dos americanos. E quando as balas começaram a cair aqui dentro, deve ter sido um horror para esses homens. Durante a luta, Kondo é ferido no ombro, mas os túneis permitem que ele escape para um hospital de campanha subterrâneo, bem atrás das linhas. Ei, você! Ajude aqui! – 24 de abril, de volta à Serra Kakazu. Depois de quase 3 semanas de uma luta feroz, os americanos finalmente tomam a colina. Mas eles veem que os túneis deram ao inimigo uma rota de fuga. Os soldados japoneses escaparam. Mas apenas até a próxima linha de fortificações mortais. A Serra Kakazu é só uma de várias que eles precisam tomar antes de alcançar o interior da linha Shuri. A próxima é que os americanos apelidaram de Serra do Arco. Do alto da Serra do Arco, podemos ver o quanto as posições japonesas são fortes. Ela se volta para o norte, para a primeira linha de defesa, dando a volta até a Serra Kakazu. Mas, daqui de cima, assim que eles recuam, eles podem mesmo atirar nessa primeira linha que os americanos começam a tomar. E eu não gostaria de ser um soldado americano subindo a Serra Kakazu e tendo tiros vindo dali. Mas lá atrás, você tem essa perspectiva incrível, porque pode ver como cada pedaço de terreno alto é pontilhado de cavernas e túneis. E, de fato, ali eles fizeram uma obra. Eles cortaram uma fatia da colina e eu até vejo várias entradas e túneis atrás delas. É um campo de batalha absolutamente fantástico. No fim das contas, quando você enfrenta um inimigo que está enterrado na colina, que tem quilômetros de túneis para se esconder, só tem um modo de fazer isso. É capturando cada centímetro, cada metro, matando cada soldado japonês com quem você topar. Um modo altamente traumático, brutal e feroz de travar uma guerra. E os japoneses estão decididos a defender Okinawa. Um túnel por vez.
26 de abril de 1945, 4 semanas depois dos desembarques americanos em Okinawa. As tropas japonesas, lutando a partir dos túneis na Serra do Arco, detêm um avanço americano novamente. Tony Pollard está explorando o labirinto de túneis sob a serra. Oh, veja isso, olhe. Isso é tudo o que restou da arma de um soldado japonês. É a boca de um rifle. Os soldados japoneses aqui na Serra do Arco usaram os túneis com um efeito devastador. Uma e outra vez, os japoneses lançam ataques surpresa que repelem cada tentativa americana de tomar a serra. Mas logo eles enfrentam uma arma brutal que virá dominar o campo de batalha. Aqui na boca de um desses túneis, já vemos evidência de combate. A pedra está preta. Isso porque ela foi lambida por fogo líquido. Isso é o resultado de um ataque com lança-chamas. Os americanos têm 2 tipos de lança-chamas. Unidades pequenas manuais. E tanques de chamas. Capazes de atirar napalm mortal até 90 metros. Mas os japoneses sabiam que enfrentariam esta ameaça e construíram uma defesa na estrutura dos túneis. Uma das poucas defesas que os japoneses conseguiram criar foram ângulos retos, porque as chamas podiam ser lançadas por uma passagem, mas não podiam virar as esquinas. Então temos aqui um ótimo exemplo disso. Um ângulo bem agudo, apesar da natureza irregular das rochas. Então, se um soldado americano com lança-chamas estiver aqui, basta eu desviar por aqui, dar um pouco de distância e esperar sobreviver a essa explosão de fogo líquido. Talvez nem sempre funcione contra os tanques de chamas mais poderosos. Mas dá uma chance de lutar. As complexas redes de túneis permitem que os japoneses na Serra do Arco resistam à avassaladora força americana por 10 dias. Mas também depende de outra tática japonesa. Eles dominaram os códigos de honra tradicionais dos samurais para lutar até a morte. Então ele se torna o foco central da disciplina militar no exército japonês e é altamente eficiente. As tropas japonesas também são informadas que os americanos são monstros que torturarão e matarão quem for capturado vivo. Mas Hajime Kondo, recuperado do ferimento e agora combatendo para manter a linha Shiuri, percebe que os americanos não são tão diferentes. Eu vi várias pessoas morrerem na guerra. A última palavra do soldado japonês normalmente era mãe. Quando baleávamos americanos, também os ouvíamos chamar pela mãe. O sentimento era o mesmo. Quando estavam morrendo, eles diziam a mesma coisa que nós. Em meados de maio de 1945, após 7 semanas de luta feroz, as bordas da linha Shuri de Ahara finalmente começam a ceder. Escondidos em seu quartel-general subterrâneo, Ahara e Cho sabem que não aguentarão muito mais. Os japoneses estão prestes a lançar as últimas apostas. 27 de maio de 1945. Ahara percebe que os americanos estão perto de romper sua linha principal, a Shuri.
Ele manda o exército abandonar o QG de Shuri e recuar para o sul da ilha, numa tentativa de levar a batalha mais adiante. Mas na noite de 21 de junho de 1945, os comandantes do exército japonês estão encurralados numa caverna com os americanos a 400 metros de distância. Percebendo que a batalha está perdida, Cho manda Yahara tentar fugir. Cho ficará na ilha. Você será testemunha de como eu morri. Antes do amanhecer, Cho e seu comandante oficial cometem seppuku, o suicídio ritual. Autoestripação seguida de rápida decapitação. Com a resistência organizada japonesa se desintegrando, soldados americanos tentam persuadir civis e soldados a saírem das cavernas. Nem sempre conseguem. Muitos cometem suicídio. Enquanto outros, como Kondo e o resto de seu batalhão, decidem que cairão com um último ataque Banzai. Era um comportamento suicida. Mas eu acreditava que a morte seria um alívio para nós. Mas Kondo é capturado. Calma aí, amigo. Ele espera ser fuzilado. Mas tem ajuda para se recuperar. Tome. Ele é um dos poucos sortudos a sobreviver. A dura realidade é que quase todos esses japoneses que lutaram em Okinawa, no final, quase todos morreram. Mais de 12 mil americanos são mortos durante a batalha. E mais de 77 mil soldados japoneses. Cerca de 150 mil civis de Okinawa também perecem. Alguns recrutados, mas a maioria de civis mortos pela batalha. Olhando para esses caracteres no mármore, nos damos conta do quanto esta batalha foi chocante. Não havia regras da guerra aqui. Esta batalha foi de aniquilação. E para ser franco, palavras não lhe fazem justiça. A vasta rede de fortificações subterrâneas de Okinawa e a determinação japonesa de lutar até a morte incitam os americanos ao próximo passo: usar uma mega arma de fabricação própria. A terrível destruição de 2 bombas atômicas convence o Japão a se render em 15 de agosto de 1945. A guerra acabou. O coronel Yahara é capturado, escondido entre os civis de Okinawa. Depois ele é libertado, mas como o único comandante graduado a ser pego vivo, ele é considerado por muitos no Japão como uma desgraça para o país. Hajime Kondo sobrevive e volta para casa no Japão. Ele dedicará a maior parte da vida a contar aos outros sua experiência e os horrores da guerra. Os túneis de Yahara foram um sucesso tático extraordinário, permitindo que suas tropas resistissem 10 semanas contra forças avassaladoras, mas no fim
elas não foram páreo para a poderosa máquina de guerra americana. O macabro legado dos túneis é que eles forçaram uma batalha de brutalidade sem paralelos, que matou mais gente do que as 2 bombas atômicas juntas.